De oração em oração, a nossa vida vai entrando no seu devido lugar. A cada prece sincera, o nosso coração encontra um pouco de paz. A nossa mente se aquieta e a nossa alma encontra algo maior. Se conecta com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, e com Maria, nossa mãe. Se conecta também com os bons espíritos. A oração tem essa força de nos aproximar desses seres espirituais tão especiais. Bom dia! Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. E estamos mais uma vez conectados com Deus, com Jesus, com Maria e com os bons espíritos, sendo ouvidos, orientados e acalentados. E vamos iniciar a nossa leitura como primeiro passo desse nosso encontro. Estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E hoje nós vamos estar no item 3, parte 1. E assim está escrito: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e do orgulho. Por isso, é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. E a gente fica assim, perplexa com a sabedoria, com a inteligência e com a forma didática que Kardec elaborou, o Evangelho segundo o Espiritismo, como ele foi minucioso na sequência dos capítulos. Então, a estrutura do nosso Evangelho é didaticamente sequencial. Primeiro, ele vai falar da humildade, No capítulo anterior, bem-aventurados os pobres de espíritos, Que foi o capítulo 7, ou bem-aventurados os humildes. Ele nos mostra, que há necessidade de ter humildade e simplicidade. Para mostrar depois, agora no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Então, que há para ter puro coração, tem necessidade de ter essas duas virtudes, humildade e simplicidade. Então, é maravilhoso. Num exemplo assim bem rústico, até para a gente entender melhor, Por exemplo, você tem 1 litro de leite e você coloca uma colher suja nesse leite, com certeza ele vai azedar. Por quê? Porque tem impurezas e frente à impureza o leite azeda. É a mesma coisa com o nosso coração. Quando nós colocamos egoísmo e orgulho, nós azedamos o nosso coração. Ele estraga, ele está cheio de impureza. E é isso que está escrito aqui, Que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, onde está excluído a ideia do egoísmo e do orgulho. Então, nós precisamos entender sempre o que é egoísmo, Egoísmo é a palavra que a gente deve sempre separar. Egoísmo. Ego é eu, ismo é centro, Então, eu, centro de tudo. Quando eu tenho egoísmo, eu me considero eu no centro de tudo. É algo que a gente precisa realmente, nós precisamos estar o tempo todo brigando para que ele não fique tão aflorado no nosso coração.
E a gente pode, né? Ele coloca aqui que a gente pode estragar, né? Estragar se a gente misturar orgulho e egoísmo com a simplicidade e a humildade. Por exemplo, você pode falar assim para o seu filho, né? Filho, leva uma blusa de frio porque vai esfriar. É uma colocação muito pessoal, né, de cada mãe, né? As mães sempre falam, leva um agasalho, leva um guarda-chuva porque vai chover. Mas isso aí tá tudo bem. É uma frase maravilhosa, é algo que você está querendo fazer bem para o seu filho. Mas muitas vezes nós estragamos essa orientação boa e fala assim, porque realmente você nunca me ouve, menino. Pronto, contaminei a frase do bem, a orientação boa. É a mesma coisa quando você pede para o seu marido ou pede para sua esposa que está no mercado, você liga e pede para trazer alguma coisa. Traga, por favor, um pacote de pão, né? E pedir para trazer um pacote de pão não tem problema se a gente ficasse quieto ou quieta. Mas a gente acrescenta assim, e não vai se esquecer, porque para os outros você nunca esquece. Mas aqui em casa você nunca lembra, isso é, contaminou. Você tinha uma palavra que não tinha problema nenhum, era um pedido, né? Era um pedido, mas deixou esse pedido contaminado com algo que não precisava. Então, nós vemos também aqui que Jesus, né, coloca como emblema, né, um emblema da pureza para as crianças, né? O emblema é uma identificação, é uma marca, é um símbolo, né? Um emblema, né? É um símbolo. Por que ele coloca um símbolo, né? Como símbolo dessa pureza? Porque nem todas as crianças são puras. Ele coloca como emblema porque existem espíritos velhos e viciados em corpos de criança, né? Então, essas crianças se apresentam ruins, há crianças que roubam, crianças que mentem, crianças que enganam. Por quê? Porque o espírito que ela está, que é ela, né? É um espírito já vivido, é um espírito que traz muitas impurezas. Então, criança é o símbolo da pureza. Como também nós podemos entender que o idoso, né, a pessoa mais velha, é o símbolo da inteligência. Mas é uma forma de linguagem, são símbolos. Como a criança é um símbolo de pureza e que o idoso é um símbolo de inteligência, é símbolo por quê? Porque a criança, nem todas são puras, nem todas têm a pureza no coração. Elas podem ter algumas contaminações. E nem todo idoso, nem toda pessoa mais velha possui uma inteligência. Tem muitos idosos que não têm nenhum desenvolvimento da inteligência. Então, ele associa aqui, né, a humildade na imagem da criança. Por que ele faz essa associação? Porque a criança não pensa em cargo, a criança não pensa em funções, a criança não está se importando com a cor da pele, não está se importando com status. Aliás, ela não se importa com nada, ela quer brincar, ela quer se distrair com o seu companheiro. Mas isso é um modelo, é um símbolo. Na realidade, Jesus disse, né, que nós vimos na sexta-feira, que é um adulto com o pensar de uma criança, com o coração de uma criança. É um adulto, mas que tem o coração da pureza de uma criança. E essa leitura nos traz 3 certezas. Que o nosso coração está contaminado. Mas como que está contaminado, Jô? Pelo simples fato, né? Você está vendo Deus? Não. Se nós não estamos vendo Deus, é porque nós estamos contaminados.
nós conservamos o egoísmo e o orgulho no nosso coração. A outra certeza é que nós sabemos, temos certeza que o que contamina o nosso coração de impureza é o egoísmo e que é o orgulho. E a terceira certeza, que é o que nós devemos realmente fazer, é que já que nós sabemos que os nossos dois maiores inimigos que nós trazemos aqui para a Terra e que nós devemos combater é o orgulho e é o egoísmo. Então, essa é a grande certeza. Temos que trabalhar contra o orgulho e contra o egoísmo. E vamos para a nossa oração. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abra seu coração, abra sua mente e coloque todas as suas angústias, suas incertezas, suas dores, suas dúvidas, suas inquietações, tudo aquilo que está te atormentando, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que te faz se sentir menor, que te faz se sentir pequeno, pequena demais. Abra seu coração e fale com sinceridade, com humildade. Peça a esses seres espirituais tão especiais que te auxiliem na compreensão dos seus problemas, na condução das suas escolhas, na forma mais correta de você agir. Peça com o coração aberto que eles te orientem como que você deve combater o seu orgulho, o seu egoísmo. Muitas vezes o silêncio faz com que nós combatamos essas duas grandes problemas, esses dois grandes problemas que nós temos. Foram eles que nos trouxeram de volta para a Terra. Muitas vezes o silêncio faz com que nós não deixemos aflorar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, procura calar-se muitas vezes e não faça absolutamente nada. Procure entender, procure domar esses dois males que estão dentro de nós. Se você acordou bem, eu espero que você aproveite esse dia para olhar, para cuidar, para dar as mãos, para oferecer seu ombro para aquele irmão, para aquele amigo, para aquele parente que não está tão bem. Procure também, sempre que você souber que alguém necessita de oração, colocar o nome dele aqui abaixo. E se você é que precisa de mais oração, também coloca seu nome. Nós estaremos reforçando as suas preces. Gostaria muito que você compartilhasse com o nosso endereço. E toda vez que você entrasse aqui conosco, você curta e compartilhe. É tão bom saber que você está nos auxiliando. E você que já nos auxilia, fica aqui registrado a minha gratidão eterna. Faça também desse momento o seu evangelho do lar. Convida as pessoas que residem com você para ouvir, para refletir, para meditar sobre esse assunto e depois até pode conversarem sobre isso tudo que nós estamos falando. Amanhã nós temos encontro marcado às 7h07 e nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Fica aqui a minha gratidão e o beijo do meu coração para o seu coração. Até amanhã, com a graça de Deus.